Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Estamos aqui nesta tarde agradecidos ao Senhor, feliz e também acreditando que o Senhor está conosco, acreditando na resposta das nossas orações. Quero agradecer a Deus pela sua vida, vocês que estão aqui conosco nesta tarde de bênção, que a sua vida possa ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para falar da palavra do Senhor e também daqui a pouquinho fazer a oração da fé. E eu quero te convidar para juntos nós unirmos em oração. Estaremos fazendo um clamor ao Senhor daqui a pouquinho, acreditando que o Senhor vai nos responder em nome do Senhor Jesus. Eu quero ler um versículo aqui com os irmãos, está lá na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, carta do Tiago. Esse Tiago aqui, ele era irmão do Senhor Jesus, é uma das colunas da igreja no princípio, da igreja, e ele escreveu algumas instruções para o povo, uma carta geral que é para nós também. E no versículo 5 do primeiro capítulo, carta de Tiago, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus aqui, através do Tiago, está nos ensinando sabedoria. O que é sabedoria? Aqui quando ele fala sobre sabedoria, Tiago fala sabedoria, é habilidade, irmãos. Isso aqui quando nós pedimos sabedoria, é habilidade de tomar decisões sábias em circunstância difícil. Por isso que precisamos de sabedoria do alto. É a habilidade de tomar decisões sábias, em meio a circunstância difícil. Essa sabedoria que precisamos, e essa sabedoria que aqui o Tiago fala, que nós podemos pedir a Deus, que Ele dá liberalmente e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada. E como precisamos, irmãos, de ter sabedoria do alto para tomar decisões sábias, decisões certas, decisões corretas no meio das dificuldades. Porque no meio das dificuldades, no meio das lutas, costumamos, irmãos, muitas das vezes tomar decisões erradas. Tem muitas pessoas que tomam decisões precipitadas, decisões erradas no meio da pressão. Então a sabedoria que vem do alto nos dá capacidade, ou habilidade de nós tomarmos decisões sábias em circunstância difícil. Tem pessoas que quando há uma crise, um exemplo, vamos aqui exemplar, há uma crise numa empresa, por exemplo, ele tem uma empresa, um pequeno negócio e começa a passar por alguma crise, algum problema, ele não procura uma solução, de repente ele vai lá, fecha a empresa. Talvez não era o momento de fazer isso. Talvez era o momento ali de ser resiliente, procurar outros caminhos e não fechar a empresa, porque passaria por aquela situação e depois ele poderia prosperar. Muitas pessoas no casamento, quando vem problemas, situações difíceis de adversidade, talvez ele não pede sabedoria para Deus para conseguir tomar decisões corretas, agir ali no casamento, para que possa ter uma restauração, mas prefere largar, prefere separar, prefere divorciar. Então, muitas das vezes, irmãos, isso eu posso falar em todo sentido. Se a pessoa tem o seu negócio, se a pessoa com um problema ali no casamento, talvez até mesmo também num problema, numa situação de trabalho, às vezes a pessoa está tendo uma oportunidade e ela não toma a decisão correta, toma a decisão errada, depois
né? Não tem jeito de chorar o leite derramado. Então, por isso que Deus nos disponibiliza através da nossa busca. Precisamos buscar. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria que vem do alto, irmãos, sabedoria que vem de Deus, ela vai te dar discernimento. Você vai tomar decisões corretas no meio da luta, no meio das adversidades, né? Então é muito importante nós estarmos pedindo a Deus sabedoria. Eu não canso de pedir a Deus para dar sabedoria tanto para a gente que faz a obra de Deus, também, como eu disse, na família. A gente tem uma vida normal. E temos também esse trabalho que nós fazemos, que precisamos de sabedoria para aconselhar, para estar ministrando a palavra, para estar agindo da maneira correta, com Deus, com o semelhante, dentro de casa. Então precisamos dessa sabedoria que vem do alto. Então Tiago, ao mencionar a sabedoria, Tiago está se referindo não somente a conhecimento, irmãos, não somente conhecimento, mas também habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus, né? Quem sabe você nesta tarde, né, precisa de tomar decisões, precisa de sobressair, precisa saber entrar e sair, precisa agir da maneira correta. Peça a Deus sabedoria, irmãos. Peça sabedoria a Deus, né? Que Ele vai nos dar, generosamente Ele vai nos dar, né? Ele vai prover aquilo que precisamos. Nós cristãos não tem que ficar aí procurando no escuro uma direção, não. Devemos buscar em Deus, né? Nós precisamos buscar em Deus. Podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir as nossas escolhas, as nossas vidas, em todas as áreas. Não é só na vida espiritual, não é só no ministério, mas, como eu disse, peça a Deus sabedoria para saber lidar com os dias, as adversidades difíceis, os dias maus, né? Muitas das vezes chega diante de nós situações que precisamos tomar alguma iniciativa. E se nós não tivermos a direção, a sabedoria de Deus, podemos fazer errado e dar problema, né? Sabedoria significa discernimento prático. Discernimento prático. Começa com, primeira coisa, irmãos, a sabedoria, quando nós temos sabedoria, né? Começa com o respeito a Deus. Começa nós temos o temor do Senhor, que a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então a sabedoria nos leva a temer a Deus e nos conduz a um viver correto, e resulta em habilidade, né, para dizer o que é certo ou errado, nós tomar decisões corretas. Deus está disposto a nos dar a sabedoria, mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos ou egoístas. Aí Deus não vai nos dar, né? Não vai nos dar. Se não estiverem centrados em Deus. Não podemos, né? Por isso que eu falo, tudo que nós vamos fazer, pedir, orar ou fazer, devemos fazer com sinceridade, com os propósitos, intenções e propósitos certos. Eu não posso pedir a Deus, me dá sabedoria para mim, né, ser melhor do que os outros, com intenções de humilhar alguém, com intenções de passar alguém para trás. Não vai dar certo. Né? A gente precisa pedir a Deus sabedoria para agir da maneira correta, fazer o que é certo, com as intenções corretas. Não é para mim se gabar, nossa, como eu sou inteligente, como Deus tem me feito sábio, o Senhor conhece. E quando os nossos propósitos, até mesmo as nossas orações são egocêntricas, com certeza Deus não vai fazer, porque a nossa oração, os nossos pedidos devem estar o quê? Centrados na vontade de Deus. O objetivo é esse, né? Nós precisamos estar centrados em Deus. Até a sabedoria que eu peço a Deus, nós pedimos a Deus para estar ministrando a palavra, não é para mim se gabar, não é para mim achar que eu
né? Que eu possa ser melhor do que ninguém, não. Que ninguém não. A gente pede sabedoria, no caso aqui, do trabalho que fazemos, é para expormos o evangelho aos irmãos como ele é. Eu falo para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, todo dia eu oro. Primeiro, Deus, para mim, né, para mim aplicar a tua palavra na minha vida. E depois, para mim poder estar instruindo os meus irmãos. Me dá sabedoria, me dá graça. Porque a palavra de Deus é espiritual, irmãos. Nós não discernimos ela carnalmente, com a mente carnal, não. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para estarmos discernindo a palavra de Deus e pregando com autoridade, ensinando com autoridade, para que quando as pessoas ouvirem, possa perceber que a palavra está vindo da parte do Senhor. Não é simplesmente ler e comentar aquilo que lemos. Precisamos ter sabedoria e unção. E precisamos estar, né, de olho, né, e querendo cumprir os propósitos do Senhor. Não é verdade? Para conhecermos qual é a vontade de Deus, então, como nós precisamos de sabedoria para conhecer qual a vontade de Deus, né? Qual a vontade de Deus? Precisamos, né, lógico, está na sua palavra. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida está na palavra dele. Mas se não tivermos sabedoria, nós não entendemos. Nós não conseguimos fazer uma interpretação correta. Então, nossos propósitos não podem ser egocêntricos, e nós precisamos estar com as nossas orações, com os nossos pedidos, pedindo sabedoria a Deus, para estarmos centrados em Deus, para conhecermos qual é a vontade de Deus. Precisamos ler a sua palavra e pedir que ele nos mostre, irmãos, como obedecer. Então devemos fazer aquilo que ele nos diz. Não é também só querer saber a vontade de Deus, que a palavra nos mostra. Eu preciso estar disposto a obedecer. E a sabedoria que vem do alto me leva a isso. Me leva a conscientizar que eu preciso ler, que eu preciso guardar a palavra e que eu preciso praticar. Então que nós, irmãos, todos nós, possamos estar dispostos a pedir sabedoria a Deus. Olha só, o texto diz, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, todos nós precisamos, irmãos. Porque essa sabedoria é do alto. Essa sabedoria vem de Deus. Lembra a sabedoria que Deus deu para Salomão? Foi o homem mais sábio da face da terra. Como julgava as coisas corretas, como administrava bem o seu reino. Né? Então precisamos dessa sabedoria que vem do Senhor. Então se alguém vos tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O segredo é buscar, pedir. Para quê, pastor? Por isso que eu estou te falando, as intenções, até mesmo para pedir sabedoria a Deus, precisa ser correta. Precisa estar em conformidade à vontade de Deus. No meu caso, eu peço para fazer a obra, para também agir dentro de casa, para agir aonde eu estiver, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é para mim. Ah, Deus, me dá sabedoria para me sobressair, para me chamar atenção. Não. Isso não, irmãos. Tudo que fazemos é para a glória do Senhor. E precisamos dessa sabedoria que vem do alto para lidarmos com as situações de adversidades que enfrentamos. O mundo tem, como eu disse para vocês, sempre falo, tem muitas vozes aí clamando. Tem milhares de vozes aí clamando. Mas se eu não tiver sabedoria, eu não vou saber discernir, né, quem está falando, quem está sendo usado por Deus e quem não está sendo usado por Deus. Porque Deus jamais contraria a palavra dele. Então precisamos né, e essa sabedoria eu posso até dizer também que é o discernimento do Espírito. Eu consigo discernir. Quando eu tenho a sabedoria de Deus, eu consigo discernir qual que é o Espírito que está falando. Tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, tem o Espírito do homem e tem o Espírito do diabo. Então são três fontes. E eu, com a sabedoria de Deus, eu consigo discernir. Eu consigo saber quem está falando.
Não para julgar, mas para obedecer à voz correta, para submeter à voz correta, para fazer a vontade daquele que está falando verdadeiramente no nome do Senhor. Olha o tanto que é importante a sabedoria, irmãos. Principalmente na vida espiritual, precisamos. Aqui na terra, quando queremos, né, ter um bom emprego, um bom trabalho, sobressair aí diante de tantos candidatos, a gente busca conhecimento, a gente, né, estuda, vai buscando conhecimento, vai nos preparando. Agora, no céu, as coisas de Deus espiritual, nós, através da leitura bíblica, pedindo a Deus. É leitura com oração. É leitura da Bíblia, isso eu estou falando das coisas espirituais. Porque o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que ouvimos, aquilo que lemos, aquilo que tivemos contato. Aí o Espírito Santo nos faz lembrar. Como que o Espírito Santo vai me fazer lembrar uma coisa que eu nunca li, que eu não tive contato, que eu não busco? Então isso nos desperta para que possamos, né, ter interesse pelas coisas de Deus, pela leitura da Bíblia, para ouvir a palavra de Deus. Pastor, não sei ler, mas você ouve. Pede para alguém aí, o seu neto, seu irmão, seu parente, seu esposo, sua esposa, para pôr aí o áudio para você ouvir a palavra. Hoje tem até a Bíblia em áudio. Tem a Bíblia em áudio, eu até tenho ali no meu computador. A Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, em áudio. Você pode, né, parar um pouco, para a pessoa que não sabe ler, pode parar ali, sentar numa cadeira e pôr ali no celular, no radinho, não sei, numa caixinha de som, e põe a Bíblia em áudio. Por exemplo, lá tem os capítulos tudo separados, os livros tudo separado. Por exemplo, eu vou ouvir, né, uns 10 capítulos de João. Aí põe lá, 1 João, 2, até o 10. Depois no outro dia escuta mais e assim vai. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então hoje temos recurso, irmãos. Recurso. Hoje, né, não lê, não ouve quem não tem interesse. E é muito sério, e é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus, porque isso pode vogar até a nossa eternidade. Porque se formos enganados, se não tivermos preparado, podemos dar ouvidos a falsos profetas e nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas estavam firmes na presença do Senhor? Aí vem os falsos profetas, ele promete tantas coisas. Os falsos profetas é aqueles que prometem tanta coisa. Aí depois te pede um dinheiro. Aí a pessoa acreditou, foi lá, deu, ajudou, e de repente não aconteceu nada que ele falou. Aí a pessoa ficou decepcionada e pensa que todos são iguais. Ela não soube discernir o falso do verdadeiro. Então essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que Deus nos dá, ela nos dá essas condições para você julgar o que é certo e o que é errado. Para você discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o santo e o profano. Que hoje a roupagem é a mesma. Satanás é o maior imitador. A aparência é a mesma, mas o conteúdo é diferente. Ele vem, sapatinho de algodão, disfarçado como anjo de luz, mas é o Satanás disfarçado. Seus ensinos, suas doutrinas, não são como os ensinamentos dos apóstolos, os ensinamentos de Cristo. Sempre tem uma distorção, até disfarça, até parece, mas não é, muda. Leva as pessoas para heresia, leva as pessoas a crer em revelações extras bíblicas. Foge disso, irmão. De revelações extras bíblicas, foge disso. O que precisamos para ser salvo está aqui na Bíblia. Não precisa mais do que isso. Deus pode usar alguém? Pode. Mas eu acredito que a maior das revelações que Deus dá é particular. É para pessoas específicas. É Deus trabalhando aquela pessoa para fazer uma obra, entendeu? A maioria dos casos são esses. Mas nós aqui, nós cristãos no geral, é a palavra de Deus que devemos pôr em prática, e a nossa única regra de fé. É a única, não tem outro. Amém, meus irmãos? Então, que possamos fazer como Tiago nos ensina: se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Amém? Toma posse desta palavra, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para sabermos discernir, né? Para termos um discernimento prático, para saber discernir o que não é de Deus e o que é de Deus. Amém? Para nós não errarmos. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos dê sabedoria do alto, para nós termos esse discernimento prático. E esse discernimento prático nos leva a servir a Deus com mais fidelidade. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor. Agora nesta tarde, ó Deus, dessa sexta-feira, meu Pai, 31 de janeiro de 2025, eu quero agradecer o Senhor por este privilégio de uma vez mais poder estar aqui, Senhor, e estarmos aqui unidos em oração com os nossos irmãos e irmãs que estão, Senhor, que ouviram, que junto conosco ouviram a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos e irmãs, a todos nós que estamos aqui nesse momento de comunhão, nesse momento de oração. Pai, eu li o texto de Tiago, que nos incentiva a buscar sabedoria para quem tem falta de sabedoria. Meu Pai, a Bíblia nos diz que o Senhor dá a todos liberalmente e não os lança em rosto. Deus, eu preciso da sabedoria do alto. Eu preciso sabedoria para julgar o certo e errado, para agir de maneira consciente. Senhor, para não cairmos nas armadilhas que o mundo, que o diabo, que os falsos profetas vivem armando para atrair pessoas após si. Senhor, nos ajuda, que possamos ter sabedoria do alto e ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, abençoa o teu povo nesta tarde de sexta-feira. Visita todos que estão neste momento de oração. Senhor, liberta de toda opressão maligna, liberta de toda doença. Senhor, que toda enfermidade seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Deus, tu és fiel. Deus, tu és maravilhoso. Tu és santo. E não existe, tu és santo e não existe outro Deus além de ti, Pai. Abençoa o teu povo, visita cada um dos ouvintes. Meu Deus, abre portas que estão fechadas. Dá sabedoria para este irmão, para esta irmã, para tomar decisões corretas. Pai, não nos deixe tomar decisões precipitadas. Nos dá sabedoria, pessoas que estão aí vivendo dificuldades aí no casamento. Dá sabedoria para esse casal lidar com esse problema. Pessoas com problemas na empresa, Deus dá sabedoria para resolver os problemas. Pessoas com problemas, talvez, Senhor meu Deus, dentro de casa, dá sabedoria para ela tomar decisões corretas, Deus, em todas as áreas. Na área de trabalho, trabalhista, emocional, espiritual, Pai, dá sabedoria para o teu povo agir da maneira correta. Senhor, no nome de Jesus nós estamos aqui e queremos te servir de corpo, alma e espírito. Queremos fazer a tua vontade, queremos andar nos teus preceitos e nos teus caminhos. Senhor, no nome de Jesus, abençoa o teu povo. Nos dá uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todo projeto do inimigo, Senhor. Nos dê graça, nos dê sabedoria. Senhor, esta é a oração que eu faço nesta tarde e te agradeço, Deus meu. E eu entrego todos esses pedidos nas tuas mãos, Senhor, acreditando na vitória e na resposta, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida ricamente. Que vocês possam ter uma ótima tarde, um ótimo final de semana na presença do Senhor. Receba a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui e voltamos às 0 horas, na oração da madrugada. Ficam todos com Deus e até lá, em nome de Jesus.